Eu só levei o meu amante ao aniversário do meu marido. Disse-lhe que era o meu primo distante. Ele descobriu e me delatou na frente de toda a família. Não podíamos falar em privado? O Fernando, meu marido, sempre foi uma pessoa com uma energia um pouco densa e avessa a grandes interações sociais, o que muitas vezes tornava a nossa rotina um tanto monótona. Nós estávamos casados há alguns anos e eu sempre fiz de tudo para manter a harmonia do lar, equilibrando as obrigações do casamento com a minha própria individualidade. A organização da vida moderna exige que sejamos dinâmicas, e eu sempre me orgulhei de conseguir gerenciar meu tempo com maestria. No entanto, o Fernando parecia não entender essa dinâmica e frequentemente se fechava no seu próprio mundo. Diante disso, era natural que eu buscasse outras formas de manter minha mente ativa e feliz longe do marasmo residencial. Foi assim que o Gonçalo, meu amante e parceiro de fins de semana, entrou na minha vida para trazer um pouco mais de cor aos meus dias cinzentos. Sincronizar as nossas agendas sempre foi um absoluto pesadelo logístico, pois ambos temos compromissos profissionais e pessoais extremamente caóticos. Quando finalmente conseguíamos alinhar um final de semana livre, era um verdadeiro milagre que precisava ser aproveitado ao máximo. Justamente nessa época, o jantar de aniversário de 30 anos do Fernando estava se aproximando de forma inevitável. Eu me vi em uma sinuca de bico terrível, dividida entre cumprir meu papel de esposa exemplar e não desperdiçar o raro momento precioso que tinha planejado com Gonçalo. Depois de muito refletir sobre como otimizar o meu tempo, cheguei a uma conclusão que me pareceu incrivelmente eficiente e totalmente inofensiva para todos os envolvidos. Em vez de cancelar os meus planos usuais com Gonçalo, o que seria um desperdício enorme de planejamento, decidi que a melhor saída seria simplesmente levá-lo comigo ao jantar de comemoração, para evitar qualquer tipo de questionamento desnecessário ou fofocas familiares sem fundamento. Resolvi apresentá-lo a todos como um primo distante que estava de passagem pela cidade. Parecia o plano perfeito para que ninguém ficasse de fora e todos pudessem desfrutar de uma noite agradável. Afinal, uma mente prática como a minha sempre busca soluções brilhantes onde os outros apenas enxergam problemas insolúveis. O único pequeno contratempo inicial surgiu poucas horas antes de sairmos, quando percebi um detalhe na vestimenta do meu convidado especial. O Gonçalo não tinha nenhuma camisa social limpa ou passada que estivesse à altura do restaurante sofisticado que havíamos reservado para a ocasião. Como uma mulher prevenida e sempre disposta a ajudar, fui até o nosso armário principal procurar alguma peça de roupa que pudesse salvar a noite. Foi aí que encontrei, bem escondido no fundo de uma prateleira esquecida, um lindo suéter de cachemir verde que parecia perfeito para a situação. O destino parecia estar conspirando para testar a minha paciência logo no início da comemoração. Sem pensar duas vezes, entreguei a peça para o Gonçalo vestir, achando que estava fazendo uma excelente ação de estilo e caridade. Naquele momento de correria, eu esqueci completamente um detalhe absolutamente insignificante sobre a procedência daquela roupa específica. O Fernando tinha perdido esse exato suéter verde de cachemir há alguns meses e vivia me perguntando sobre o paradeiro dele com uma insistência quase infantil. Na minha cabeça, aquela peça já tinha se tornado apenas mais um item perdido na imensidão do armário, sem qualquer valor emocional real ou utilidade imediata. Eu jamais poderia imaginar que um simples pedaço de pano esquecido geraria tanta mesquinharia ou que seria um problema o Gonçalo usá-lo para ficar elegante. Era apenas um agasalho parado que finalmente estava ganhando uma utilidade digna naquela noite que prometia ser bastante fria. Chegamos ao restaurante elegantes e prontos para comemorar, e a atmosfera parecia inicialmente propícia para uma grande noite em família. Devido à disposição confusa das cadeiras e ao fluxo natural das pessoas que iam chegando, o Gonçalo acabou se sentando bem ao lado dos meus sogros, os pais do Fernando. Eu achei ótimo, pois o Gonçalo é um homem muito simpático e certamente saberia entreter os mais velhos enquanto eu dava atenção ao aniversariante. Cumprimentei a todos com o meu melhor sorriso, convicta de que a minha brilhante ideia de integração familiar estava funcionando perfeitamente. Todos pareciam confortáveis exceto pelo meu marido, que parecia carregar uma nuvem negra inexplicável sobre a cabeça desde o primeiro minuto. Durante todo o transcorrer do jantar, notei que o Fernando passou o tempo inteiro encarando o suéter verde do Gonçalo com uma expressão intensamente confusa e compenetrada. Em vez de aproveitar os pratos maravilhosos e interagir com os convidados, ele parecia paralisado em um transe inexplicável de puro mau humor. Eu olhava para ele e apenas assumia que aquele silêncio pesado era o seu habitual comportamento antissocial vindo à tona em momentos totalmente inadequados.
Tentei mudar de assunto várias vezes e puxar conversas alegres para aliviar o clima pesado que ele mesmo estava criando na mesa. Era realmente exaustivo ter que lidar com a falta de jogo de cintura do meu próprio marido em sua própria festa de aniversário. De repente, quando chegou o momento tão esperado do brinde principal, a situação tomou um rumo completamente bizarro e teatral. O Fernando se levantou de sua cadeira com uma postura rígida, bateu com uma colher no seu copo de cristal para chamar a atenção de todos e começou a falar. Em vez de agradecer a presença de todos os familiares queridos que ali estavam, ele anunciou em alto e bom som para a mesa inteira que o seu novo primo estava vestindo algo muito peculiar. Ele apontou diretamente para o Gonçalo e revelou que o suéter exclusivo continha suas próprias iniciais gravadas, o mesmo que eu alegadamente tinha perdido no último Natal. Os olhares chocados da família imediatamente se voltaram para nós, transformando o jantar em um espetáculo de quinta categoria. Como se aquele vexame infantil não fosse o suficiente para estragar o aniversário. O Fernando enfiou a mão no paletó e puxou uma folha impressa de forma totalmente premeditada. Ele estendeu o papel para que todos vissem, revelando que se tratava de um relatório detalhado do meu histórico de viagens do aplicativo Uber. Com uma voz trêmula e cheia de rancor, ele leu em voz alta as datas e horários de 20 viagens que fiz de madrugada para o endereço do prédio do Gonçalo nos últimos meses. Fiquei completamente boquiaberta com tamanha invasão de privacidade e com a falta de escrúpulos dele em expor dados pessoais diante de tanta gente. A mesquinharia dele superou todos os limites aceitáveis de um relacionamento saudável naquele exato segundo. Sem qualquer tipo de cerimônia ou respeito pelas aparências, o Fernando simplesmente expulsou a mim e ao Gonçalo do restaurante bem na frente dos meus pais e dos dele. Foi uma cena horrorosa, absolutamente desnecessária e desprovida de qualquer cavalheirismo ou elegância da parte dele. Ele preferiu armar um show mediático para os garçons e familiares em vez de agir como um homem maduro, controlado e aberto ao diálogo. Saímos de lá debaixo de olhares julgadores, carregando o peso de uma humilhação que ele próprio cultivou por puro capricho e incapacidade de se comunicar. Porque ele simplesmente não pôde segurar seus impulsos dramáticos e esperar a gente chegar em casa para conversar em privado de forma civilizada. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: eu ainda não consigo acreditar no que acabei de ler aqui. Como alguém na face da Terra acha que é uma boa ideia levar o amante para a festa de aniversário de 30 anos do próprio marido e achar que vai dar tudo certo? Resposta da OP: eu estava literalmente tentando incluir todo mundo e otimizar meu tempo escasso. Não tenho culpa se o Fernando escolheu ser completamente dramático e estragar o próprio aniversário por nada. Usuário Anônimo 2 diz: vestir o seu amante com o exato suéter de cashmere que o seu marido passou meses procurando é simplesmente o auge absoluto da burrice humana. Você praticamente entregou a traição de bandeja para ele no meio do restaurante. Resposta da OP: estava fazendo muito frio lá fora e aquele suéter estava parado no fundo do armário sem fazer nada útil. Então como eu ia adivinhar que o Fernando seria tão obcecado e mesquinho por uma simples peça de roupa? Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última comemoração desastrosa no restaurante que terminou com aquela expulsão humilhante. Atualmente estou hospedada em um motel barato da periferia porque o Fernando tomou a atitude extrema de trancar completamente as portas da nossa residência. É um lugar horrível e sem o menor conforto, totalmente inadequado para alguém do meu nível social. Eu não consigo entender como as coisas escalaram para esse nível de isolamento em tão pouco tempo. Passar as noites aqui tem sido um verdadeiro teste para os meus nervos e para minha paciência cotidiana. Tudo isso por causa de uma reação totalmente desproporcional a um mal-entendido bobo de jantar. Logo no primeiro dia de isolamento, tentei ligar para minha mãe em busca de um acolhimento e apoio emocional básicos que qualquer família deveria oferecer. Para o meu completo espanto e decepção, ela se recusou terminantemente a atender às minhas chamadas repetidas. Em vez de me ouvir, ela simplesmente me mandou uma mensagem de texto fria dizendo que eu envergonhei a família inteira perante a sociedade. Fiquei chocada com a falta de empatia materna diante de um momento de tanta vulnerabilidade. Parece que o mundo inteiro decidiu se voltar contra mim sem ao menos me dar o benefício da dúvida. Eu realmente não consigo compreender os motivos pelos quais absolutamente todo mundo está se posicionando de forma cega do lado do Fernando. Afinal, debaixo de toda essa confusão, ele é quem está agindo de forma totalmente desproporcional e agressiva conosco. Bloquear o acesso à moradia e espalhar fofocas familiares não são atitudes de uma pessoa equilibrada.
Eu estava apenas tentando encontrar uma solução harmoniosa para que todos ficassem felizes no aniversário dele. No entanto, a sociedade sempre prefere julgar a mulher antes de entender o contexto real das intenções. Para tentar resolver esse imenso mal-entendido de uma vez por todas, tomei uma decisão muito madura e proativa. Decidi voltar à nossa casa durante o período do dia, quando eu tinha total certeza de que o Fernando estaria ocupado no seu horário de trabalho. O plano era simples e pacífico: pegar algumas das minhas roupas essenciais e deixar um bilhete fofo de desculpas sobre a mesa da cozinha. Achei que um gesto carinhoso por escrito ajudaria a quebrar o gelo e a desarmar o humor dele. Afinal, a comunicação escrita costuma ser muito mais eficaz para acalmar corações orgulhosos. No entanto, quando cheguei na porta principal e tentei usar a minha chave cópia reserva, a fechadura nem sequer girava dentro do miolo. Fiquei forçando o metal por alguns minutos, completamente incrédula com o que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. O Fernando simplesmente mudou todas as trancas da casa sem me avisar ou pedir qualquer consentimento prévio. Essa atitude autoritária deve ser algo completamente ilegal perante a lei e demonstra um comportamento extremamente tóxico da parte dele. Fiquei ali parada na varanda, sentindo-me uma completa estranha na propriedade que também me pertence por direito. Enquanto eu ainda lutava inutilmente com a maçaneta travada, a nossa vizinha da frente abriu a porta dela de forma intrometida. Ela cruzou os braços e caminhou até a calçada para me vigiar com um olhar desconfiado e inquisidor. Sem qualquer pudor, ela me disse em alto e bom som que o Fernando havia deixado instruções estritas para que ela chamasse a polícia imediatamente se me visse rondando a propriedade. Fiquei horrorizada com o nível de mesquinharia a que o meu marido foi capaz de recorrer para me afastar. Envolver as autoridades e vizinhos em assuntos íntimos de casal é o ápice do descontrole emocional. Olhei bem nos olhos daquela vizinha fofoqueira e respondi prontamente que ela estava exagerando de forma ridícula diante de uma situação banal. Expliquei que aquilo era apenas uma pequena disputa familiar temporária que logo seria resolvida entre nós dois. A mulher apenas balançou a cabeça com desdém e voltou para dentro de sua casa, segurando o telefone celular de forma ameaçadora. É impressionante como as pessoas adoram se intrometer no casamento alheio para criar um drama desnecessário. Saí do jardim pisando fundo, completamente indignada com o espetáculo deplorável que fui forçada a presenciar. Estou cada vez mais convencida de que o Fernando está orquestrando deliberadamente uma campanha massiva de difamação contra a minha imagem pública. Ele quer me transformar na grande vilã da história para esconder suas próprias inseguranças e falhas como parceiro. Toda essa tempestade em copo d'água foi criada apenas por causa de uma pequena falha de comunicação organizacional da minha parte. Eu só queria otimizar o tempo e dar atenção a todos, mas ele transformou isso em um crime internacional. A falta de maturidade dele para lidar com imprevistos cotidianos está arruinando a nossa paz de forma irreversível. Voltei para o motel de mãos vazias e com o coração transbordando de uma profunda sensação de injustiça social. Sentada naquela cama desconfortável, percebi que o Fernando não quer resolver as coisas, ele quer apenas me punir de forma cruel. Ele prefere ver a sua esposa humilhada e sem teto a sentar para conversar como um verdadeiro cavalheiro civilizado. É assustador perceber que vivi tantos anos ao lado de alguém tão rancoroso e calculista. Minhas coisas continuam presas naquele imóvel e eu sigo privada dos meus direitos mais básicos de cidadã e cônjuge. Agora estou aqui planejando meu próximo passo enquanto o teto deste quarto barato parece desabar sobre a minha cabeça. Não posso permitir que a narrativa distorcida do Fernando vença esse jogo de poder absurdo que ele iniciou. Preciso encontrar uma forma de fazê-lo ver a realidade dos fatos sem os filtros do seu ciúme doentio. A cada hora que passa, a ameaça de um escândalo ainda maior paira sobre a minha família, e eu preciso agir rápido. A situação está se deteriorando a passos largos. E o silêncio dele nas redes sociais só serve para aumentar a minha angústia e a sensação de que algo muito pior está sendo planejado nos bastidores. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você trai o cara dentro do casamento dele e ainda acha ruim que ele mude as fechaduras da casa? Isso é a reação mais padrão do mundo para se proteger e você não deveria tentar invadir a propriedade alheia. Resposta da OP: a casa pertence legalmente a nós dois por direito. Então ele é quem está quebrando a paz familiar sendo extremamente mesquinho e envolvendo os vizinhos em uma discussão boba. Usuário Anônimo 2 diz: e onde está o seu maravilhoso primo distante Gonçalo no meio disso tudo agora? Ele pelo menos está te ajudando a pagar a conta desse motel barato onde você está enfiada? Resposta da OP:
O Gonçalo está extremamente estressado e nervoso agora porque a camisa favorita dele estragou na pressa daquela noite de confusão. Então estou apenas tentando dar um espaço saudável para ele se recuperar. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última vez que tentei resgatar meus pertences na nossa antiga residência familiar. As coisas foram de mal a pior de uma forma que eu jamais poderia prever na minha vida inteira. Felizmente, consegui convencer o meu irmão a me deixar dormir temporariamente no sofá da sala do apartamento dele. No entanto, a estadia aqui tem sido um verdadeiro exercício de tortura psicológica e desconforto diário. Ele fica me lançando olhares pesados de julgamento e desaprovação toda vez que abro a boca para expressar meus sentimentos legítimos sobre a situação. É bizarro como até o meu próprio sangue prefere adotar uma postura de juiz moralista em vez de me acolher com amor fraternal. Como Fernando continua ignorando solenemente todas as minhas mensagens de texto e ligações diretas, precisei buscar alternativas viáveis de contato. O bloqueio dele nas vias tradicionais demonstra uma tremenda infantilidade e falta de abertura para uma resolução pacífica. Diante desse muro de silêncio tóxico, tive uma ideia brilhante ao lembrar da nossa conta compartilhada da plataforma de streaming Netflix. Decidi usar esse espaço digital comum para deixar um recado claro, direto e pacificador para ele. Afinal, quando as vias normais de diálogo são fechadas pelo orgulho, a criatividade feminina deve imperar para restabelecer a ordem. Entrei nas configurações do aplicativo e mudei os nomes dos perfis de usuário de forma sequencial e muito bem planejada. Os novos títulos dos perfis ficaram exatamente assim: Fernando, por favor, vamos conversar em privado, para de drama. Eu honestamente achei que essa era uma forma muito madura, sutil e incrivelmente criativa de diminuir a tensão entre nós dois. Era impossível ele abrir a televisão para assistir às suas séries habituais sem ler aquele clamor sincero por paz e maturidade. Senti um imenso orgulho da minha diplomacia digital moderna e de vanguarda naquele momento específico. Poucas horas depois de realizar essa alteração estratégica, tentei entrar novamente no aplicativo para verificar se ele havia notado o recado. Para o meu total espanto e indignação, descobri que todos os perfis personalizados haviam sido sumariamente deletados do sistema. Não bastando o apagamento das minhas mensagens, o meu acesso à conta foi totalmente revogado e a senha alterada. Fiquei encarando a tela de login inválida com uma profunda sensação de revolta pela truculência digital praticada. Ele preferiu destruir o canal de comunicação a enfrentar a realidade de uma conversa franca entre adultos. O pior dessa palhaçada tecnológica estava por vir e aconteceu de forma indireta através da minha própria família. Pouco tempo depois do bloqueio, o meu irmão recebeu uma mensagem de texto no celular vinda diretamente do irmão do Fernando. A mensagem continha um print de tela nítido dos perfis da Netflix que eu havia modificado com tanto carinho. Junto com a imagem, o cunhado enviou várias mensagens rindo descaradamente de como eu supostamente sou patética e desesperada. Foi uma humilhação gratuita orquestrada nos bastidores daquela família inteira que adora tripudiar sobre a desgraça alheia. Diante desse fato deplorável, estou completamente convencida de que o Fernando está monitorando ativamente todos os meus passos digitais cotidianos. Ele não faz isso por amor ou saudade, mas sim para se divertir sadicamente com a minha miséria e desespero atuais. Compartilhar capturas de tela com terceiros para gerar deboche familiar é uma atitude de extrema baixeza moral. Ele transformou um assunto que deveria ser sagrado e íntimo em uma piada de grupo de internet. Minha privacidade foi jogada no lixo por um homem que prega a moralidade, mas age como um moleque vingativo. O Fernando está totalmente obcecado em me punir e me ver sofrer em praça pública de todas as formas possíveis. Em vez de sentar para conversar como um adulto responsável, ele prefere alimentar o seu próprio ego inflado com a aprovação dos outros. O rancor dele cega qualquer possibilidade de enxergar que tudo foi apenas um erro de planejamento sem maldade real. Ele prefere ver o circo pegar fogo a estender a mão para a mulher com quem compartilhou a vida. É doloroso perceber que a pessoa com quem me casei possui uma mente tão voltada para a destruição psicológica. Meu irmão, influenciado pela mensagem ridícula do cunhado, passou a me tratar com ainda mais distância dentro do apartamento. O clima na sala de estar ficou absolutamente insuportável e carregado de uma energia de desconfiança mútua. Sinto-me como uma prisioneira política dentro da casa do meu próprio familiar, sem direito a voz ou defesa legítima. Toda vez que tento explicar a minha genialidade criativa na Netflix, ele simplesmente revira os olhos e sai do cômodo. A falta de visão das pessoas ao meu redor sobre a minha capacidade de resolução de conflitos é deprimente.
Essa perseguição digital sistemática está minando as minhas forças e me deixando em um estado de alerta constante. Fico pensando qual será a próxima ferramenta ou serviço que o Fernando usará para cortar meus laços com o mundo exterior. Ele está jogando um jogo psicológico muito sujo e perigoso para me desestabilizar emocionalmente diante de todos. A humilhação familiar parece ser o combustível que ele precisava para se sentir superior após o jantar. Mas eu não vou me curvar diante dessa opressão machista travestida de orgulho ferido por um suéter velho. A noite cai e eu permaneço deitada naquele sofá desconfortável, encarando o teto e prevendo novas tempestades no horizonte próximo. Sei que a situação está longe de atingir um ponto de equilíbrio saudável devido à teimosia crônica do Fernando. O deboche da família dele acendeu um alerta vermelho no meu coração sobre o que eles são capazes de fazer unidos. Uma nova ameaça invisível parece se desenhar a cada notificação que chega ou deixa de chegar no meu aparelho celular. Estou cercada por julgamentos por todos os lados, e o futuro do meu casamento parece caminhar para um abismo ainda mais profundo e hostil. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: mudar os nomes dos perfis da Netflix para tentar negociar o fim de um casamento após um escândalo de traição pública é a coisa mais ridícula e imatura que já vi. Você realmente achou que isso era alta diplomacia? Resposta da OP. Era literalmente o único canal de comunicação que o Fernando ainda não tinha bloqueado de forma totalmente tóxica e infantil. Eu fui extremamente criativa e proativa na situação. Usuário Anônimo 2 diz: acorda para a realidade, mulher. O Fernando não está monitorando seus passos por obsessão ou sadismo. Ele simplesmente terminou com você e está rindo das suas palhaçadas desesperadas junto com toda a família dele. Resposta da OP. Vocês não conhecem a personalidade dele como eu conheço muito bem depois de anos. Ele simplesmente ama ter o controle absoluto de tudo e essa é a forma doentia que ele encontrou para me machucar. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a humilhação pública envolvendo os perfis daquela conta de streaming que gerou tanta fofoca. Agora a minha situação financeira atingiu o fundo do poço absoluto porque descobri que estou completamente sem dinheiro nenhum na carteira. O Fernando, agindo com uma crueldade sem precedentes, bloqueou de forma unilateral o nosso cartão de crédito conjunto de uso diário. Eu nem sequer sabia que uma instituição bancária respeitável permitiria que um titular fizesse isso sem a minha autorização explícita por escrito. Essa manobra financeira rasteira me deixou totalmente desamparada e sem recursos para as minhas necessidades mais básicas de sobrevivência. Diante do desespero de não ter como me alimentar decentemente, fui forçada a recorrer ao Gonçalo para pedir auxílio imediato. Liguei para ele e pedi, com toda a delicadeza do mundo, que ele comprasse alguns mantimentos básicos e itens de higiene para mim. Para minha total surpresa e decepção absoluta, o Gonçalo reagiu de uma forma extremamente defensiva, ríspida e irritada ao telefone. Ele começou a gritar e a reclamar sobre o rumo que a vida dele estava tomando por minha causa. Fiquei paralisada ao telefone, sem entender de onde vinha tanta agressividade repentina de um homem que antes era tão dócil. O Gonçalo me revelou com a voz alterada pelo nervosismo, que todos os amigos próximos dele descobriram a cena trágica ocorrida no restaurante. A fofoca se espalhou porque um dos primos do Fernando convenientemente frequenta a mesmíssima academia de ginástica que o grupo deles frequenta. Agora, o ambiente de treino dele se transformou em um verdadeiro inferno de piadas e provocações diárias. Absolutamente todo mundo está zombando do Gonçalo e fazendo memes cruéis com a cara dele na internet por causa do suéter verde. A reputação dele de homem másculo foi totalmente destruída pela língua grande dos familiares do meu marido. Em meio ao seu ataque de fúria egoísta, o Gonçalo olhou nos meus olhos e disparou palavras que cortaram meu coração. Ele me disse com todas as letras que precisa urgentemente de um tempo longe de toda a minha bagagem emocional e familiar. Sem me dar qualquer chance de explicar o meu lado ou de acalmá-lo, ele simplesmente arrumou suas coisas e foi embora da minha vida. Eu simplesmente não consigo acreditar que fui abandonada da forma mais covarde possível no momento em que mais precisava de apoio. O homem que dizia me amar sumiu no primeiro sinal de turbulência social provocada por terceiros. A ficha demorou a cair, mas a indignação tomou conta do meu ser diante de tamanha injustiça cósmica. Eu literalmente arrisquei a estabilidade do meu casamento de anos apenas para passar um tempo de qualidade ao lado do Gonçalo. Fiz malabarismos logísticos incríveis e planejei um jantar inteiro para incluí-lo na minha rotina de forma carinhosa e eficiente.
E agora, como recompensa por toda a minha dedicação e carinho, ele me abandona friamente por causa de fofocas idiotas de internet. É uma demonstração inequívoca de que os homens de hoje em dia são extremamente frágeis e incapazes de sustentar um compromisso real tomada por uma fúria legítima e pela necessidade de fazer justiça. Liguei o computador do meu irmão imediatamente. Enviei um e-mail longo, detalhado e contundente para o endereço eletrônico pessoal do Fernando no trabalho. No texto, expliquei com total clareza que o show público e infantil que ele armou no restaurante teve consequências devastadoras. Aquela cena desnecessária não apenas destruiu o nosso casamento estável, mas também arruinou por completo o meu relacionamento com Gonçalo. Ou seja, com a sua atitude mimada, o Fernando causou o dobro de destruição colateral na vida de pessoas inocentes. Fui ainda mais explícita e categórica nas linhas finais daquela correspondência eletrônica que enviei com as mãos trêmulas. Disse textualmente ao Fernando que ele me deve um pedido sincero e público de desculpas por suas ações descontroladas. Ele é o único e verdadeiro responsável por estragar 2 relacionamentos amorosos perfeitamente funcionais ao mesmo tempo por puro capricho. Se ele tivesse agido como um homem civilizado, todos nós estaríamos felizes e convivendo em perfeita harmonia até hoje. Exigi que ele assumisse a culpa pelo efeito dominó de desgraças que a sua falta de cavalheirismo provocou. Fechei a tela do notebook sentindo que finalmente havia colocado os pontos nos is com a firmeza necessária. O Fernando precisa entender que as suas atitudes dramáticas no jantar de aniversário geraram ondas de choque reais. Ele não pode simplesmente sair por aí destruindo vidas e saindo como a vítima incompreendida da história familiar. A verdade dos fatos é límpida e mostra que o egoísmo dele foi o grande catalisador de todo esse desastre duplo. Aguardo ansiosamente que ele recobre a sanidade mental e me envie uma retratação digna após ler as minhas verdades incontestáveis. Enquanto a resposta dele não chega, sinto o peso da solidão se acumular nos cantos deste apartamento emprestado. Meu irmão continua me ignorando e a falta de dinheiro torna cada dia uma batalha humilhante por migalhas. Olho para as redes sociais e vejo o rastro de piadas que continuam circulando sobre o episódio do suéter verde de Kashmir. É revoltante ver como a sociedade prefere rir do sofrimento de uma mulher incompreendida a punir os verdadeiros agressores. Sinto que estou caminhando sobre um fio da navalha emocional muito fino e perigoso. A cada minuto que passa, sinto que uma nova tempestade judicial ou financeira está sendo gestada pelo Fernando nas sombras. O bloqueio do cartão foi apenas o primeiro passo de uma estratégia de asfixia econômica muito bem calculada por ele. Sem o Gonçalo para me apoiar e com a minha família me virando as costas, sinto-me encurralada em um beco sem saída. Uma sensação iminente de ruína total começa a tomar conta dos meus pensamentos mais profundos durante as madrugadas em claro. O próximo movimento dele certamente será decisivo, e temo que eu não tenha forças para suportar outra pancada injusta desse homem rancoroso. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: culpar o seu marido traído pelo fato de o seu amante ter te abandonado é o pensamento mais distorcido e sem noção que eu já vi em toda a minha vida na internet. Você realmente não tem nenhum espelho em casa? Resposta da OP: se o Fernando tivesse lidado com toda essa situação em privado como um homem maduro, eu e o Gonçalo ainda estaríamos totalmente bem e felizes hoje. Ele causou deliberadamente todo esse efeito dominó destrutivo. Usuário Anônimo 2 diz: eu só tenho que aplaudir de pé tanto o Fernando quanto o Gonçalo por terem escapado a tempo de você. Os 2 homens finalmente perceberam que você é sem noção e sem limites demais para se lidar no dia a dia. Resposta da OP: e não sou nem um pouco sem noção. Sou simplesmente a única vítima real de 2 homens emocionalmente indisponíveis que se recusam terminantemente a dialogar. Atualização 4. Já se passou um mês desde que o e-mail contundente que enviei para o Fernando caiu no esquecimento absoluto do seu silêncio obstrutivo. Ontem à tarde, a família do Fernando enviou um motoboy desconhecido até a calçada da casa do meu irmão para fazer uma entrega humilhante. O entregador trazia consigo uma caixa de papelão velha, amassada e suja, contendo o que restou dos meus pertences pessoais. Eles nem sequer tiveram a decência ou a educação básica de usar uma mala bonita ou uma bolsa de viagem adequada para transportar minhas coisas. Foi um ato de pura mesquinharia gratuita, planejado minuciosamente para atingir o meu brio e a minha dignidade de mulher. Jogaram a minha história de vida dentro de um lixo reciclável como se eu não valesse absolutamente nada para eles. Ao abrir aquela embalagem deplorável com as mãos trêmulas de indignação, encontrei uma cópia impressa da petição oficial de divórcio.
O calhamaço de papéis jurídicos estava ali frio e imponente, decretando o fim legal de uma história que eu tentei salvar com tanta dedicação. O Fernando não teve a coragem de me olhar nos olhos para assinar esses termos de separação definitiva. Ele preferiu se esconder atrás de advogados caros e de uma burocracia estatal fria para formalizar o seu abandono afetivo. Fiquei encarando as cláusulas absurdas daquele documento, sentindo um profundo nojo da forma como o sistema jurídico apoia homens rancorosos. No entanto, o pior detalhe sórdido estava guardado bem no interior daquela caixa de papelão velha. Atirado bem em cima das minhas roupas de seda perfeitamente dobradas, estava aquele suéter verde estúpido que causou toda a discórdia inicial. Para o meu completo horror, a peça de cachemira estava completamente rasgada em pedaços miúdos e retalhos desfigurados. O Fernando destruiu o agasalho com as próprias mãos em um ataque de fúria infantil digno de um jovem desequilibrado. Aquela lã destroçada era uma mensagem clara de ódio e ressentimento que ele fazia questão de esfregar na minha cara. O meu agora ex-marido nem sequer se deu ao trabalho elementar de escrever um bilhete explicativo ou uma carta de despedida digna. Ele agiu com um desprezo absoluto, limitando-se a passar um marcador de texto amarelo brilhante sobre a linha destinada à minha assinatura. A ausência de palavras apenas confirmou o quanto ele é um ser humano vazio e desprovido de qualquer capacidade de articulação verbal. Ele prefere os gestos brutais e as demissões sumárias ao enfrentamento maduro de uma conversa de casal. Assinar aquele papel amarelo tornou-se a única coisa que restava fazer diante de tanta hostilidade desmedida. Para piorar o meu cenário de isolamento completo, o meu próprio irmão acabou de me dar um ultimato terrível na manhã de hoje. Ele entrou na sala de estar com uma postura rígida e me disse textualmente que tenho que desocupar o sofá dele até o fim desta semana corrente. A justificativa apresentada por ele conseguiu ser ainda mais fútil e dolorosa do que o próprio divórcio que estou enfrentando. Ele alegou que a namorada dele cansou de frequentar o apartamento e ter que me ouvir reclamar da situação o tempo todo. É inacreditável como as pessoas são incapazes de suportar a dor alheia por mais de algumas poucas semanas consecutivas. Como se não bastasse toda essa onda de rejeição familiar coletiva, o Gonçalo também resolveu consolidar o seu sumiço covarde. Descobri ontem que ele bloqueou o meu número de telefone celular em absolutamente todas as redes sociais e canais de comunicação existentes. Tentei ligar de um número restrito, mas a ligação cai direto na caixa de mensagens eletrônicas desativada. O homem por quem arrisquei o meu casamento estável preferiu se fechar no seu casulo de orgulho ferido pelas piadas da academia. Ele se revelou um completo egoísta, incapaz de lutar pelo nosso amor no primeiro momento de exposição pública. Atualmente estou sentida e sentada em um quartinho alugado de última hora, que por sinal é extremamente caro e claustrofóbico. Passo as horas olhando fixamente para os restos daquela lã verde rasgada que repousam sobre a mesa de cabeceira barata. É uma sensação de vazio imenso perceber que a minha simples tentativa de organizar um jantar prático aniquilou a minha vida inteira. Um único evento social mal interpretado foi capaz de desmoronar anos de construção patrimonial e afetiva. Estou cercada por 4 paredes frias, sem eira nem beira, pagando um preço absurdo pelo puritanismo de terceiros. O que mais me corrói as entranhas é a certeza absoluta de que as minhas intenções originais eram totalmente puras e bem-intencionadas. Eu só queria, do fundo do meu coração, que absolutamente todo mundo ficasse feliz, confortável e com as agendas otimizadas naquela noite. Não havia maldade, não havia desejo de ferir o orgulho de ninguém na minha conduta logística. Eu agi movida pelo espírito de eficiência e amor ao próximo, tentando conciliar 2 homens importantes na minha rotina. No entanto, a recompensa por tentar ser uma mulher moderna e agregadora foi o isolamento social mais absoluto e cruel. Agora não tenho mais absolutamente nada do que levei anos para construir com tanto suor e dedicação pessoal. Perdi minha casa confortável, o respeito da minha família de origem e a companhia dos 2 homens que faziam parte do meu dia a dia. Tudo isso sumiu no ar como fumaça por causa do ego frágil de um homem que não sabe dividir as atenções. O Fernando preferiu queimar todas as pontes existentes a admitir que a sua reação foi um completo exagero patriarcal. A sociedade machista sempre dará razão ao marido traído, ignorando a complexidade da gestão de tempo feminina. No final das contas, permaneço convicta de que o grande erro de toda essa história trágica não foi meu. Tudo deu errado única e exclusivamente porque o Fernando não soube lidar com uma conversa privada como um ser humano perfeitamente normal e civilizado faria.
Se ele tivesse guardado seu orgulho ferido e conversado comigo na intimidade do quarto, nós teríamos resolvido tudo com um simples acordo de convivência. O Gonçalo continuaria sendo o meu parceiro de finais de semana e o Fernando teria o seu casamento intacto e o seu suéter de volta. A culpa da minha ruína atual é toda da falta de inteligência emocional e do exibicionismo dramático do meu ex-marido.